Aleluia. Glória a Deus, queridos. Boa noite, tudo bem? Você já cumprimentou o seu irmão aí que está do seu lado? Do lado esquerdo, lado direito, atrás, na frente. Cumprimente ele, amém? Diga para ele, olha, você é bem-vindo nesse lugar, amém? Deus vai falar com você, amém? Glória a Deus. Vamos orar, queridos? Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças pela tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz. A tua palavra, ela é poderosa para separar a alma e o espírito humano, Pai. Ela é poderosa para separar juntas e medulas e discernir o propósito do coração de cada um de nós, Pai. Por isso eu oro. Eu oro por espírito de sabedoria e de revelação, Pai. O espírito de sabedoria e revelação que opera na vida dos teus filhos, aqueles que nasceram de novo, Pai. Eu oro porque a sabedoria do alto possa alcançar cada um de nós nessa noite. Que a tua palavra, Senhor, encontre o nosso coração, que ela gere frutos dentro de cada um de nós, Pai. Por isso, obrigado. Obrigado, ó Pai, por espírito de sabedoria e revelação, alcançando a vida dos meus irmãos nessa noite. Pai, eu declaro a mente de cada um de nós sendo renovada, Pai. Pai, o conhecimento da verdade que liberta, a verdade da palavra, a verdade do evangelho, ó Pai, produzindo mudança, produzindo transformação, produzindo fé, produzindo sabedoria, produzindo discernimento na vida de cada um de nós, cada homem, cada mulher, Pai, que entrou aqui nesse lugar. Eu declaro, Pai, a tua graça alcançando ele nessa noite. A graça do Espírito Santo, a graça do Senhor alcançando ele, Pai, no nome de Jesus. Trazendo vida, trazendo sabedoria, falando ao coração dele de uma forma especial, de uma forma pessoal, de uma forma única e poderosa, Pai, no nome de Jesus. Por isso, obrigado. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é bom. E a tua bondade, Senhor, o teu favor estão sobre a vida de cada um de nós, no nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, louvor. Aleluia, queridos. Você está bem? Você está feliz? Então se alegra no Senhor, amém? Mesmo que talvez a sua realidade ainda não seja a verdade sobre você, você já pode se alegrar pela fé, amém? Porque o justo vive pela fé, amém? Nós não vivemos por aquilo que vemos. A realidade, querido, ela não é a verdade sobre você. Por mais estranha que possa ser essa frase, eu vou repetir. A realidade que você vê não é a verdade sobre você. Porque nós não vivemos por aquilo que vemos. Vivemos por aquilo que cremos. Amém? E se você crê na palavra de Deus, a palavra de Deus é a verdade sobre você, sua casa, sua família, seus negócios, sua saúde física e emocional. E ela vai se manifestar também em cada uma dessas áreas da sua vida e vai se tornar uma realidade também visível aos olhos naturais e também daquelas pessoas que estão ao seu redor, para que o nome de Cristo, para que o nome do Senhor seja glorificado, exaltado através da sua vida. Amém? Glória a Deus. E eu quero fazer uma pergunta para você, começar essa noite fazendo uma pergunta para você. O que é mais importante? Pessoas ou coisas? Pessoas? Oh, glória a Deus. Quer dizer então, se eu oferecer para você uma casa gigantesca, luxuosa, numa praia paradisíaca, mas numa ilha deserta, você está disposto a abrir mão desse luxo para morar numa casa simples, num condomínio cheio de gente, amém? Mas junto com sua mãe, com seu pai, com seus filhos, com a sua esposa e com a sua família. Se você está falando para mim que pessoas são mais importantes do que as coisas, olha lá, tá certo? Eu também creio, querido, que pessoas são mais importantes do que as coisas. E se você acha que também é verdade, talvez então para você, amizades, bons amigos, sejam mais importantes do que dinheiro. Amém mesmo? Você anda preocupado com a falta de amigo ou com a falta de dinheiro? Se realmente as pessoas são mais importantes do que as coisas,
Vai refletindo aí sobre o seu estilo de vida. Vai refletindo sobre aquilo que tem ocupado a sua mente, seu pensamento. O que é mais importante, querido? Um carro, pensa aí num carro bacana que você gostaria. Os homens logo já falou, um Lamborghini, tal, já foi falando aí o nome, né? Tá certo. Então imagine esse carro bacana, 0 quilômetro, com aquele cheiro de novo, amém? Se você tivesse que escolher entre andar nesse carro bacana, luxuoso, mas só podia andar sozinho nele. Sua esposa, sua família não poderia andar com você. Você estaria disposto a andar de fusquinha com a sua esposa e com seus filhos? Hein? Porque se pessoas são mais importantes do que as coisas, qual é o valor que você tem dado para as coisas, então? Está vendo como é que a gente muitas vezes é iludido pela propaganda do mundo, pelo que a gente vai observando no nosso dia, ao redor? Por mais que você possa até concordar comigo, que pessoas são mais importantes do que as coisas, a gente acaba se ocupando muito mais com as coisas do que com as pessoas. A gente acaba investindo muito mais tempo para conquistar as coisas do que para conquistar as pessoas. A gente acaba se preocupando muito mais e valorizando mais as coisas do que as pessoas. Talvez você está triste porque você não tem uma roupa nova, mas não se alegra porque passou o dia com seu filho. Talvez você está preocupado porque não recebeu a promoção no emprego ainda, mas não se alegra porque a sua esposa te ama. Será que realmente você está considerando as pessoas mais importantes do que as coisas? E sabe por que é importante refletir sobre isso? Porque aquilo que você ama e valoriza governa a sua vida e as suas escolhas. Vou repetir. Aquilo que você ama e valoriza vai governar a sua vida e também as suas escolhas. Abra sua Bíblia comigo, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Nós vamos ler esse texto que é conhecido, querido, mas é um texto tão poderoso. Porque tudo que aconteceu antes da queda do homem é importante para nós que estamos em Cristo. Amém? Tudo que aconteceu antes da queda tem tudo a ver comigo e com você. E se você não entendeu o que eu disse, se matricule no Rema. Amém? Vai ouvir a palavra de Deus durante segunda, quarta e sexta, porque você vai entender o quanto isso faz sentido e o quanto isso é importante para você hoje, em 2023, para ser bem-sucedido na sua casa, nos seus negócios, no seu casamento, enfim, em tudo que você tem feito. Gênesis capítulo 1, versículo 26, fala sobre a criação do homem. Esse projeto especial que Deus tinha no seu coração. Olha o que a palavra de Deus diz. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. Diga comigo, domínio. Domínio sobre o quê? Sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Olha que interessante que você acabou de ler. Nós lemos que Deus fez alguém parecido com ele. Amém? Fez o homem. Deus fez alguém à imagem e à semelhança dele, ou seja, alguém que tinha a mesma natureza. Para quê? Para dominar tudo aquilo que existia. Para dominar as coisas que existiam. Então, a gente pode entender que Deus fez o homem para dominar as coisas.
Amém? Para dominar os recursos. Deus fez o homem para exercer governo, para ser um administrador, para governar tudo aquilo que existia no planeta Terra. E aqui ele citou animais, e ele foi citando tudo que existia na Terra. Então o homem não foi feito para amar as coisas. O homem foi feito para dominar as coisas. Amém? A primeira conclusão que a gente pode chegar é essa. Você não foi feito para amar o dinheiro, por exemplo. Você não foi feito para amar alguma coisa, seja um objeto, seja um ídolo de madeira ou de gesso. Você não foi feito para amar nada que é físico, nenhum objeto, enfim, nada que existe no planeta. Você não foi feito para amar nenhuma dessas coisas. Todos os recursos que existem na terra estão aqui para serem governados e dominados por você e por mim. Amém? Então Deus fez o homem para amar quem? Já que não era para amar as coisas. Deus fez o homem para amar as pessoas e dominar os recursos. Você reparou que em tudo que nós lemos aqui, falou de répteis, falou de animais domésticos, falou de várias coisas, mas não citou nenhuma pessoa. Não citou o ser humano. Adão não tinha sido projetado para dominar outras pessoas. O ser humano não foi projetado para dominar as pessoas. Ele foi projetado para dominar os recursos e amar as pessoas. Adão não deveria dominar Eva. Adão deveria amar Eva. E dessa forma influenciar Eva com o seu caráter, com as suas atitudes, para que juntos eles pudessem dominar as coisas. Deus não dominava Adão. Por isso Adão não deveria dominar outras pessoas. Porque na criação, Deus fez o ser humano livre. Ele era tão livre que ele teve o livre-arbítrio e a capacidade de desobedecer a Deus. Adão e Eva não eram escravos no paraíso. Eles eram seres totalmente livres, porque naquele ambiente, Deus não estava dominando a humanidade. Deus estava governando, influenciando com uma atitude de amor. Deus é amor, é o que a palavra de Deus diz. Faz parte da sua própria essência, o amor. Então Deus amava Adão e Eva. E tinha a expectativa de que Adão e Eva amassem também outras pessoas. Deus governava os recursos que existiam. Toda a matéria que existia no universo, Deus exercia autoridade sobre a matéria física. E com a sua palavra, Ele ia criando todas as coisas. Deus não amava o sol, a lua, a terra, a água, os animais. Não, Deus exercia autoridade sobre essas coisas. Ele falava e essas coisas obedeciam. Ele falava e essas coisas eram criadas. Ele falava e essas coisas eram colocadas em ordem. Mas quando chegou a vez de criar o homem, foi diferente. Porque o homem, Deus não falou e simplesmente ele existiu. Primeiro moldou do barro, e depois Deus soprou do fôlego de vida. Então, Deus criou ali uma distinção entre o homem e as coisas, entre as pessoas e os recursos, para mostrar que as coisas tinham um valor diferente, para mostrar que o homem era muito mais valioso do que as coisas, muito mais valioso do que os recursos naturais, do que todo o ouro, toda a prata, toda a riqueza que existia. O ser humano tinha um valor muito superior a essas coisas. Amém? Então Deus fez o homem para amar as pessoas e para dominar os recursos. Todos os recursos estavam disponíveis na presença de Deus. Amém? Tudo estava disponível para Adão e Eva. Todos os recursos estavam disponíveis, bastava que eles exercessem autoridade. Bastava que eles exercessem domínio, governo sobre as coisas, e as coisas iriam entrar em ordem.
e estariam disponíveis para eles. O homem, portanto, não deveria amar as coisas. O homem deveria amar as pessoas e dominar os recursos. Isso é tão verdade que em 1 João, no capítulo 2, no versículo 15 e 16, o apóstolo João falando do perigo de você amar as coisas, alertando aqui pessoas que já tinham nascido de novo, a não voltarem a essa prática de substituir o amor a Deus e às pessoas pelo amor ao mundo, pelo amor às coisas. 1 João, capítulo 2, versículo 15 e o versículo 16, diz o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ou seja, a vontade de Deus sempre foi que você não amasse as coisas do mundo, não amasse os recursos, não amasse essas coisas naturais. Porque essas coisas não foram criadas para serem idolatradas, para serem amadas, para serem desejadas de forma incorreta. Essas coisas foram criadas para que você exercesse domínio, autoridade sobre elas. Essas coisas foram criadas para servir você, e não para que você se torne servo dessas coisas. Essas coisas foram criadas para suprir as suas necessidades, para serem como um recurso, para que você possa viver a sua vida, cumprir a sua trajetória e a sua jornada, e não para que você se curvasse a essas coisas como um escravo e dependesse delas para encontrar felicidade, para encontrar paz, para encontrar satisfação pessoal. Quando nós depositamos nessas coisas a nossa felicidade, a gente vai se frustrar, porque você não foi projetado para amar as coisas e dessa forma encontrar a felicidade. Você foi projetado para amar as pessoas e aí encontrar a felicidade. Você foi projetado para governar as coisas. As coisas estão aqui para te servir e não para te escravizar. Amém? Por isso que, como nós lemos aqui, o apóstolo João diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porém, depois do pecado, o valor das pessoas e das coisas ficou invertido. Depois que Adão e Eva pecaram, o valor das coisas se inverteu. E quando a gente olha para a palavra de Deus e olha para a história da humanidade, a gente percebe o homem, quando ele se afasta de Deus, e quanto mais longe de Deus o homem está, menos ele ama as pessoas e mais ele ama as coisas. Se você quiser fazer aí, uma autoanálise de quanto você está perto ou longe de Deus, é só você fazer a seguinte pergunta: o quanto você ama as pessoas e o quanto você ama as coisas? Porque quanto mais longe de Deus o homem ficava, por causa do pecado, mais ele amava as coisas, e menos ele amava as pessoas. Por isso que na história da humanidade a gente vê a escravidão surgindo, a gente vê homens se voltando para a idolatria, o homem adorando várias coisas, objetos, entidades, amando o dinheiro, a cobiça, surgindo no coração do homem. A gente vê o homem se afastando de Deus e se afastando do seu propósito original, que era amar as pessoas e dominar os recursos. Como eu disse, quanto mais longe de Deus o ser humano está, mais ele ama as coisas e mais ele deseja dominar as pessoas. Mais ele deseja dominar as pessoas. É interessante que quando Jesus chega, Jesus estabelece um reino, um governo, mas não usa violência. Ele não usa força física. Ele não se autodeclara todo poderoso e fala: agora vocês são obrigados a me seguirem.
Ele tinha o poder, ele tinha a autoridade, mas ele amava as pessoas. Então, ele optou por influenciar as pessoas e dominar os recursos. Amém? Ao invés de dominar as pessoas e amar os recursos. Mas, infelizmente, como eu disse, depois do pecado, o homem passou a amar as coisas e a dominar as pessoas. Quer ver? Vamos dar um exemplo aqui. Vou pegar o gasofilácio aqui. Imagina que o gasofilácio representa os recursos, amém? Então vem cá, Dani, me ajuda aqui. Tarcísio, por favor, também preciso da sua ajuda. Tarcísio é Deus, vou quebrar o galho do Tarcísio. Tarcísio vai ser Deus, fica ali, Deus, no cantinho ali, amém? Isso aqui são os recursos da terra. Adão e Eva foram criados por Deus. E eles estavam em comunhão com Deus, tá certo? Como eles estavam em comunhão com Deus, eles não amavam os recursos, porque eles encontravam em Deus tudo aquilo que era necessário, amém? Eles não tinham a necessidade de amar os recursos, porque eles eram amados por Deus, e dessa forma eles conseguiam andar em amor. Então o que eles faziam com os recursos? Eles dominavam os recursos com o poder da palavra, porque é assim que eles deveriam governar a terra. Eles deveriam chamar a existência como Deus tinha feito, e eles deveriam repetir o que Deus já tinha ensinado para eles. Olha, exerçam autoridade sobre as coisas. Quando vocês precisarem de algum recurso natural, basta você exercer a sua autoridade de filho do Criador, de filho de Deus, e os recursos vão ser subjugados e eles vão estar disponíveis para você. Então, dessa forma, no plano original, a humanidade era amada por Deus, por isso ela conseguia amar ao próximo e ela conseguia dominar os recursos. Mas, infelizmente, entrou o pecado e o homem se afastou de Deus. E quando o homem se afasta de Deus, ele perde a referência do que é o amor, porque Deus é amor. Mas ele, longe de Deus, ele perdeu essa referência. E o que ele fez? Ele começou a amar os recursos. Ele começou a amar os recursos. Ele começou a amar os recursos e subjugar, e o quê? E dominar as pessoas. Senta ali, pode sentar. Senta ali, isso aqui é meu. É o meu dinheiro. Não é assim que você fala com a sua esposa? Misericórdia. Não é assim que você fala com o seu marido? Não, isso aqui é a minha roupa. É o meu trabalho, é a minha carreira, é o meu chamado, é o meu. Quando o meu começou demais assim, é porque talvez algo está desequilibrado. Então, obrigado, Tarcísio. Depois do pecado, o homem passou a amar as coisas e dominar as pessoas. Só que isso trouxe desordem no plano original. Amém? Esse não era o plano original que Deus tinha nem para mim, nem para você, nem para a humanidade. Por isso que abra sua Bíblia em João capítulo 3, no versículo 16. Deus solucionou esse problema de uma vez por todas, amém? Aleluia. João capítulo 3, versículo 16. João capítulo 3, versículo 16. Você conhece esse versículo até de cor, né? Mas é bom a gente ler. Eu quero fazer uma observação aqui interessante, olha só. Olha o que diz aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que interessante, Deus precisou amar para resolver o problema. Deus não exerceu autoridade para resolver o problema. Primeira observação interessante. Quando o problema foi criado, quando a desordem chegou no planeta, quando o pecado fez o estrago na humanidade, Deus não exerceu a sua autoridade de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele resolveu amar as pessoas, porque isso resolveria o problema. Amém? Para mudar a realidade do mundo, Deus decidiu amar as pessoas. E eu quero que você pense um pouquinho sobre isso. Se para mudar a realidade de um planeta, a solução era amar as pessoas, qual será a solução para o problema que você está vivendo?
Se para mudar a história da humanidade, a solução foi amor, qual é a solução para o seu problema? Da sua família, do seu casamento, do seu chamado, do seu ministério, dos seus negócios, da sua empresa. Será que a solução está em você exercer autoridade ou em amar as pessoas? Quando Deus quis mudar a história da humanidade, antes de tudo, Ele resolveu amar as pessoas. Fabrício, mas está escrito que Ele amou o mundo. Ele amou as coisas. Querido, Jesus morreu por pessoas. Ele não morreu pelas coisas. Uma cadeira não consegue crer em Cristo para encontrar salvação. Um objeto não consegue ficar livre do juízo que virá sobre a terra nos últimos dias. Nada que existe no planeta, nenhum recurso natural, até os mais valiosos, vão ficar livres da destruição que virá no dia do juízo. Jesus não morreu para salvar as coisas do mundo. Jesus morreu e ressuscitou para salvar os herdeiros do mundo. Aqueles que estavam no mundo e que foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Então, Jesus morreu por pessoas, porque elas são mais importantes do que as coisas. Jesus morreu pelas pessoas, porque elas são mais importantes do que as coisas. Qual o valor que você tem dado para as pessoas? Qual o valor que você tem dado para as coisas? Deus decidiu se sacrificar pelas pessoas e entregou as coisas à destruição. Porque todos os carros 0 quilômetro, todas as casas luxuosas, todos os recursos naturais e milionários serão destruídos. Mas as pessoas que estiverem em Cristo serão salvas. Qual o valor que você tem dado para as pessoas e qual o valor que você tem dado para as coisas? Jesus se entregou pelas pessoas. Marcos 11, 22, versículo 23, porque talvez você está se perguntando, mas aonde que entra as coisas? Eu preciso de dinheiro para pagar a conta. Eu preciso de roupa para me trabalhar segunda-feira. Eu preciso de moradia, eu preciso de transporte. É verdade, eu concordo com você, eu também preciso dessas coisas. E como eu vou resolver essa questão? Marcos capítulo 11, versículo 22 e 23. Porque se são coisas, como que eu resolvo? Exercendo a autoridade. Porque você foi criado para amar as pessoas e dominar os recursos. Olha o que diz aí, Jesus falando para os discípulos. Marcos capítulo 11, versículo 22 e 23. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, ou tende a fé do tipo de Deus? Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Essa é uma das passagens. Existem outras passagens bíblicas que Jesus exerce autoridade sobre as coisas. Tem a passagem da figueira, tem aquela passagem que ele precisava de dinheiro para pagar imposto, e aí ele mandou o discípulo pegar a moeda na boca do peixe. Existem várias outras passagens aonde que Jesus exerceu autoridade sobre a criação, sobre coisas, para que essas coisas pudessem prover o que ele necessitava. Querido, se você entender que você foi criado para amar as pessoas e exercer domínio sobre as coisas,
a sua vida vai ser totalmente transformada. A sua vida vai ser totalmente transformada. Porque você vai parar de servir as coisas e querer dominar as pessoas. E você vai mudar a sua mentalidade. E vai começar a amar as pessoas e vai exercer autoridade sobre tudo aquilo que você precisa. Você vai começar a falar pela fé, crendo com o coração, porque aqui diz, se não duvidar no seu coração. Você precisa crer com o coração, você precisa crer que você tem autoridade sobre as coisas, como filho de Deus. Você precisa acreditar que essas coisas foram criadas por causa de você, para você. Então você não está cometendo nenhum pecado ou infringindo nenhuma lei quando você dá ordem para alguma coisa. Não, vou fazer uma pergunta para você, um monte tem ouvido? Uma figueira escuta? Um peixe consegue compreender o idioma falado pelo ser humano? Não, mas todas essas coisas obedecem à voz de alguém que crê. Foi isso que era isso que acontecia com Jesus, é isso que deveria acontecer com Adão, e é isso que tem que acontecer com a igreja que está em Cristo Jesus. Porque as coisas foram feitas para servir o ser humano. Para isso o ser humano precisa exercer autoridade. Então, Jesus amava as pessoas e exercia autoridade sobre as coisas. Amém? Quem ama as coisas, ao invés das pessoas, acaba se tornando escravo delas. Se a gente inverte isso e começa a amar as coisas, ao invés das pessoas, nós acabamos nos tornando escravo das coisas. E agora o seu patrão é o seu carro novo que você quer comprar. E agora o que define o seu futuro, o seu chamado, é a casa ou o patrimônio que você quer acumular. E as suas decisões, as suas escolhas passam a ser em função dessas coisas que você quer conquistar. Mas não é pecado. Eu não estou falando que é pecado você possuir as coisas. Mas se você começar a amar essas coisas, elas vão começar a governar as suas escolhas. E você vai fazer planos e projetos baseado não na quantidade de pessoas que você quer abençoar, mas na quantidade de coisas que você quer conquistar. Como é que estão os seus projetos para o ano de 2023? Você planejou alcançar quantas pessoas com o Evangelho nesse ano de 2023? Não precisa me responder. Agora eu vou fazer outra pergunta. Quantas coisas você planejou para conquistar em 2023? Qual a lista que está maior? A de coisas ou a de pessoas? Se pessoas são mais importantes do que as coisas, elas precisam ser nossas prioridades. Elas precisam estar no topo da nossa lista. E deve começar com a sua esposa. Deve começar com seus filhos. Deve começar com a sua casa, com a sua família. Essas pessoas são mais importantes do que a sua casa, a sua roupa, o seu carro e todo o resto que você pode pensar. E elas são mais importantes do que, inclusive, as outras pessoas que você vai conhecer ao longo da sua vida. Então, você pode começar a colocar elas como uma prioridade nos seus projetos, nos seus planos, na sua administração do seu tempo, no seu planejamento de investimento financeiro. Porque, às vezes, você está juntando dinheiro para comprar o carro novo, mas está juntando dinheiro para comprar a roupa nova da esposa? Não, Fabrício, eu não me preocupo com isso. Pois é, talvez você está valorizando demais uma coisa que não deveria valorizar. Porque a roupa, eu estou falando da esposa, amém? Não é que você vai dar valor para a roupa,
mas você vai dar valor para a pessoa que está ao seu lado todos os dias, cuidando dos seus filhos, te sendo uma auxiliadora na sua jornada profissional, ministerial. Nenhum carro consegue fazer isso. Nem o da Tesla consegue. Né? Nem o Tesla que anda sozinho consegue te auxiliar dessa forma. Então, se realmente as pessoas são mais importantes do que as coisas, comece a colocar as pessoas no lugar que elas foram projetadas por Deus para estar, que é como uma prioridade na vida de cada um de nós. Amém? O que é mais importante, querido? As cadeiras da igreja, as luzes da igreja, as paredes da igreja, o som da igreja, ou as pessoas da igreja? Nós, como igreja, fazemos projetos e planos, levando em consideração que as pessoas são mais importantes ou que as coisas são mais importantes. Se pessoas são mais importantes do que as coisas, eu prefiro uma igreja cheia de gente, sem luz e sem cadeira, do que uma igreja com a melhor iluminação e cadeira acolchoada, vazia. Sabe por quê? Porque no céu não entra luz nem cadeira, só entra gente. Então, se pessoas são mais importantes, nós precisamos então colocar as pessoas como uma prioridade em tudo que nós vamos fazer, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida profissional, seja na nossa vida ministerial, seja como igreja, como homem, como mulher, como marido, como esposa. Eu preciso organizar as minhas prioridades para que realmente as pessoas se tornem mais importantes do que as coisas. Porque se Deus está nos chamando, se o plano original de Deus sempre foi, desde Adão, amar as pessoas e governar os recursos, esse plano ainda é o mesmo. E não mudou. Ele continua pensando da mesma forma. Amém? Como eu disse, Jesus amava as pessoas e exercia autoridade sobre as coisas. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 13. Vamos ler o versículo 34 e 35. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Na nova aliança, Deus deixou bem claro qual deveria ser o foco da igreja, dos cristãos, e como eles deveriam se comportar, qual é o estilo de vida que eles deveriam ter. E se a gente pudesse resumir de duas formas, seria fé e amor. Eles deveriam crer e eles deveriam amar. Crer tem a ver com exercer autoridade sobre as coisas, de você crer com o coração e falar com a boca. O amor tem a ver com você andar em amor com as pessoas, valorizando as pessoas, perdoando, cooperando, tendo compaixão e misericórdia. Amém? Olha o que diz aí, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. Novo mandamento, Jesus estava falando para os discípulos. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vós ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. 2 pontos. Se tiverdes amor uns aos outros. 2 observações interessantes que nós podemos fazer. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Da mesma forma que Deus amava Adão no início, e assim Adão deveria amar as pessoas, em Cristo Jesus, o amor de Deus que está liberado sobre a nossa vida é a referência que nós precisamos para amar as pessoas. Na verdade, nós somos capazes de amar as pessoas por causa de termos o amor de Deus sendo derramado no nosso coração.
Na verdade, o cristão tem a capacidade divina de amar outro ser humano, mesmo que esse ser humano não seja gente boa, mesmo que esse ser humano não seja uma pessoa fácil de lidar, mesmo que esse ser humano tenha defeitos, mesmo que esse ser humano não tenha tanta maturidade, ainda assim, por causa da capacidade divina que está dentro de nós, é possível a gente amar as pessoas da mesma forma que nós temos sido amados por Deus. Mas é da mesma forma. Então, se você não tem um bom relacionamento com Deus, ou se você ainda não nasceu de novo pela fé em Cristo Jesus, dificilmente você vai conseguir amar as pessoas, porque você não vai ter a referência correta para fazer isso. Essa referência não vem do seu pai e da sua mãe. Essa referência não vem da sua esposa e do seu marido. Essa referência, ela não vem de outras pessoas. Jesus falou que vocês possam amar uns aos outros, assim como eu tenho amado vocês. E eu te pergunto, como Deus tem amado você? Como Deus tem amado você? Qual é o nível de revelação que você tem desse amor? Qual o nível de experiência, de compreensão que você tem desse amor que Deus Todo-Poderoso tem a seu respeito? Quanto mais claro for isso para você, mais fácil vai ser para você amar as pessoas. Porque quanto mais cheio do amor de Deus você estiver, mais fácil vai ser amar as pessoas, perdoar as pessoas, mais fácil vai ser tolerar as pessoas, suportar, ou seja, ser suporte, cooperar com as pessoas, mais fácil vai ser edificar pessoas, mais fácil vai ser cuidar de outras pessoas, mais fácil vai ser aconselhar outras pessoas, orar por outras pessoas, ser generoso com outras pessoas, se sacrificar por outras pessoas. Amém? Quanto mais revelação do amor de Deus você tem, mais do amor de Deus você dá. Quanto mais compreensão desse amor você tem, mais capacidade de falar dele, de anunciar ele, você também possui. Por isso que você deve amar as pessoas da mesma forma que você tem amado por Deus. Mas se você estiver longe do seu pai, como um filho pródigo, ou se você ainda nem conhece Deus como um pai, dificilmente você vai conseguir expressar esse amor na sua casa, no seu casamento, na vida dos seus filhos. Dificilmente você vai ter os recursos necessários para expressar desse amor. E Jesus ainda continua falando, olha só, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Jesus coloca o amor como cartão de visita. Jesus coloca o amor como o marketing digital. Jesus coloca o amor como a vitrine. Jesus coloca o amor como aquilo que realmente caracteriza os discípulos de Jesus. Ele coloca o amor como sendo aquilo que demonstra de quem você é filho. Ele coloca o amor como aquilo que deve realmente transparecer, se tornar visível para as pessoas que estão perto de você, para que elas possam reconhecer que Deus está na sua vida, que algo diferente tem dentro de você, que algo especial você carrega, algo poderoso você está carregando. Amém? Deus é amor, querido, e em Cristo Jesus nós podemos amar como Ele tem nos amado, porque nós temos a natureza de Deus dentro de nós. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o que acontece com você? Muda de religião? Muito melhor. Você começa agora a frequentar a igreja? Muito melhor. Agora você começa a usar uma roupa mais chique? Muito melhor. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a natureza de Deus é colocada dentro de você. A natureza de Deus, o Espírito Santo de Deus, os atributos que pertencem a Deus, entre elas a capacidade de amar, o amor incondicional, porque esse é o amor que Deus te ama. Essa capacidade divina é depositada no seu espírito, no seu homem interior, dentro de você, lá no teu coração, lá no teu espírito. E é você que decide
Se ativa ou desliga. Se ignora ou se busca essa capacidade. Se edifica e se aprimora esse potencial, ou se sufoca e ignora essa verdade espiritual a seu respeito. Porque Deus não vai te obrigar a amar ninguém. Porque senão não seria amor. Amém? Mas Deus vai te encorajar a amar todas as pessoas. Mesmo aquelas que te fazem mal. Mesmo aquelas que te ofendem. Mesmo aquelas que te ferem de alguma forma. Mesmo assim, Deus vai te encorajar a amar essas pessoas. Sabe por quê? Porque é isso que Ele faz por mim e por você. É exatamente isso que Ele faz todos os dias com cada um de nós. Mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente tropeça, mesmo quando a gente não corresponde à expectativa dEle, ainda assim Ele nos ama, está disposto a nos perdoar, está disposto a nos dar uma segunda chance, está disposto a realmente mudar a nossa vida e liberar o perdão dEle sobre a vida de cada um de nós. É o amor incondicional, é o ágape, esse potencial divino que cada um de nós carrega para fazer o nome de Deus conhecido na terra. Se você está em Cristo Jesus, você carrega esse potencial. Esse potencial está dentro de você. E você ativa esse potencial quando você ora, quando você medita na palavra, quando você se expõe à palavra de Deus, quando você congrega, quando você se expõe a um ambiente onde a unção do Espírito está operando. Ou seja, todas as vezes que você busca se aproximar da presença de Deus, esse amor que está dentro de você, ele pode ser ativado, fortalecido, aprimorado, para que você possa manifestar ele no seu dia a dia. Mas é uma escolha, é uma decisão minha e sua, de buscar ser cheio do Espírito, se encher do Espírito, renovar a nossa mente com a palavra de Deus, para que a gente possa realmente andar nesse amor, porque essa é a expectativa que Deus tem ao nosso respeito. O que é mais importante para você? O louvor pode subir. Pessoas ou coisas? O que você tem amado? Você tem se tornado escravo das coisas, ou você tem se tornado como Jesus, que voluntariamente se fez servo das pessoas, por amor a elas? Você estaria disposto a se sacrificar, para trabalhar, talvez fazer hora extra, trabalhar talvez um fim de semana, um feriado, para ganhar um salário dobrado no fim do mês? Talvez sua resposta seja sim. Mas você estaria disposto no final de semana, fazer uma hora extra para visitar alguém no hospital? Você estaria disposto a ir sacrificar o seu lazer para poder estar com uma pessoa que necessita desabafar, que está ansiosa, que está preocupada, que está pensando em se matar, por exemplo? Você estaria disposto a sair da sua casa para poder gastar um tempo com ela, talvez horas com ela? Estaria disposto a orar por alguém durante algumas horas, para que essa pessoa fosse curada, para que essa pessoa fosse salva, para que essa pessoa fosse resgatada do império das trevas, como um dia você foi? Querido, amar significa que você vai fazer algo de valor por alguém. Se você realmente está disposto a colocar as pessoas no devido lugar que elas deveriam estar na sua vida, seja disposto a demonstrar esse valor com atitudes práticas e concretas, e que vão te custar alguma coisa. É hipocrisia dizer para mim ou para você que amar alguém não custa nada. Custa. E Jesus sabe muito bem o quanto custa. Amar custa alguma coisa de cada um de nós. Mas quando a gente realmente entende o quanto custou para Jesus nos amar, perto do que Ele fez por nós, não tem nada que eu possa fazer que se compara ao sacrifício e o amor que Ele demonstrou por mim.
Jesus não apenas orou algumas horas, Jesus não apenas abriu mão de um momento de lazer, Jesus não apenas sacrificou algo do dia dele, não, ele sacrificou a própria vida dele. Sendo Deus, se fez homem, e sendo homem, morreu. Ficou no inferno 3 dias só para que você não fosse para lá. O que ele fez, jamais algum de nós terá a capacidade de fazer por alguém. Mas ele não está te pedindo para fazer a mesma coisa. Ele está te pedindo para ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele está te pedindo para que você ame as pessoas da mesma forma que você está sendo amado, da mesma forma que ele amou cada um de nós. Você não vai ter que ir para uma cruz, você não vai ter que ficar 3 dias dentro da terra. Mas se você entender que as pessoas são mais importantes do que as coisas, você vai desejar fazer algo por alguém e vai estar disposto a abrir mão de alguma coisa sua para poder abençoar outra pessoa. Amém? Romanos, no capítulo 8, versículo 15, diz o seguinte: porque não recebeste o espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba Pai. Em Cristo, o verdadeiro amor lança fora todo medo. E a gente fica livre do medo da falta, da miséria, da morte, da miséria, enfim, da escassez. O verdadeiro amor tem o poder de nos libertar do medo, de nos fazer livres para amar as pessoas e de expressar a natureza de Deus que cada um de nós carrega. Queria que você ficasse de pé. Nós vamos orar para que o Espírito Santo possa mostrar para você algo na sua vida que talvez precisa ser ajustado, para que talvez te dê uma direção especial para fazer algo por alguém. Talvez enquanto eu falava aqui, Deus trouxe à memória uma pessoa que precisa conhecer do amor de Deus. Talvez enquanto eu falava aqui, você se lembrou desse ressentimento que você carrega e que já deveria ter ficado para trás há muito tempo. Talvez enquanto eu falava aqui, você refez as suas prioridades e percebeu que você está dando valor demais para coisas que não tem valor nenhum. E está desprezando coisas que são valiosas e que estão bem perto de você, mas que você não estava percebendo o quanto elas são valiosas e importantes. Por isso, Pai, no nome de Jesus, eu oro, Pai, por espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus e de Cristo Jesus. Eu oro, ó Pai, pela vida de cada um de nós, para que os olhos, ó Pai, do nosso coração, que eles sejam iluminados, ó Deus, através da revelação da Tua Palavra. Eu oro por instruções divinas chegando na vida de cada um aqui, Pai. Ó Pai, pessoas que precisam conhecer desse amor, que estão perto de nós. Pai, eu oro, ó Pai, por cada um entendendo, ó Pai, que é necessário rever as prioridades e o valor que tem dado às coisas e às pessoas, ajustando as prioridades, ajustando, ó Pai, os planos, ajustando os projetos, ó Pai, realinhando a rota da nossa vida pessoal, colocando, ó Pai, as pessoas na frente das coisas, entendendo que fomos criados e projetados para amar as pessoas e dominar os recursos. Por isso, Pai, não vamos ficar mais preocupados, ansiosos com comer, com vestir. Não precisamos nos preocupar com essas coisas, porque essas coisas, elas vão exercer, ó Pai, nós vamos exercer domínio e autoridade sobre elas, e pela fé vamos chamar à existência tudo aquilo que precisamos, para que nós possamos ficar livres do medo, ó Pai, da falta e da escassez, para que nós possamos amar as pessoas, assim como o Senhor tem nos amado, assim como Cristo Jesus demonstrou o amor dele por cada um de nós, perdoando os nossos pecados, assumindo a nossa culpa e a nossa condenação. Pai, Pai, nós vamos nos colocar nessa posição, porque seremos conhecidos como discípulos de Jesus,
porque vamos exalar o bom perfume de Cristo, o teu amor, nos relacionamentos, nos casamentos, nas famílias, Pai, no nome de Jesus eu declaro relacionamentos sendo restaurados, relacionamentos, Pai, maridos entendendo o valor da esposa, esposa entendendo o valor do marido. O marido não está lá só para pagar a conta e a esposa não está lá só para arrumar a casa. As coisas não são mais importantes do que essas pessoas. Eu declaro, Pai, pais entendendo o valor dos filhos, filhos entendendo o valor dos pais, filhos entendendo que os pais não estão lá apenas para suprir as suas necessidades, mas que estão lá para serem honrados e amados, porque têm dedicado a sua vida aos seus filhos. Eu oro por pais entendendo o valor dos filhos, que filhos não são troféus para serem exibidos, filhos não são objetos para serem manipulados, para serem usados. Eu declaro os pais entendendo que os filhos são herança do Senhor e que são pessoas preciosas que precisam ser amados, que precisam de presença, de companhia, de amizade, de conselho. Pai, no nome de Jesus, eu declaro o amor de Deus fluindo do nosso coração como um rio de água viva, Pai, inundando, ó Pai, os lares de cada um de nós, ó Pai, inundando, ó Pai, os relacionamentos, mudando, ó Pai, a realidade física, realidade espiritual. Eu declaro, Pai, o coração limpo, Pai, corações limpos, querido. Se você tem ressentimento, carrega mágoa de alguém, esse é o momento de você fazer a sua oração, libera perdão para essa pessoa, começa a orar por ela. Libera sobre ela uma palavra de bênção. Fala, eu abençoo o fulano. Eu declaro saúde divina sobre ele. Eu declaro prosperidade sobre ele. Eu declaro a sabedoria de Deus sobre ele. Eu declaro ele avançando. Eu declaro Deus guardando ele, protegendo ele. Começa a abençoar, porque Jesus falou que nós deveríamos orar por aqueles que nos perseguem, que nós deveríamos amar até os nossos inimigos. Começa a liberar perdão para essa pessoa. Seja livre, seja livre, seja livre da mágoa, seja livre do ressentimento, para que você possa avançar, para que você possa expressar o amor de Deus. Oh Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, que somos uma igreja que se move em fé, ousadia e amor, Pai. Uma igreja que é livre, Pai, do medo, uma igreja que anda em amor, que crê na sua palavra e que anuncia, Pai, com a boca, as realidades espirituais do teu reino, Pai. Por isso, obrigado. Obrigado, ó Pai, pela tua palavra. Obrigado, Pai, obrigado. Querido, o amor de Deus, ele te faz livre, amém? O amor de Deus te faz livre. O amor de Deus te faz livre nessa noite. O amor de Deus te faz livre nessa noite. Você é um filho amado do Senhor. Você é uma filha amada do Senhor. Mulheres, vocês são as meninas dos olhos de Deus. Homens, vocês são valentes, valorosos, sacerdotes do Senhor, separados por Ele. Aleluia. Você é importante, querido. Você tem valor. Você é precioso. Não deixa o diabo contar outra mentira para você. Não deixa o diabo diminuir o seu valor. Você é precioso, valioso para Deus. Tem uma autoimagem correta, uma autoimagem de si próprio, alinhada com a palavra de Deus. Se você não tivesse valor nenhum, Jesus não teria morrido por você na cruz. Não importa os seus defeitos e a sua realidade atual, você é precioso para Ele, você é valioso para Ele. Ele morreu por você, por sua causa. E se só existisse você, Ele ainda estaria disposto a morrer naquela cruz por cada um de nós. Aleluia, aleluia. Se você está aqui, querido, eu quero te dar a oportunidade. Se você está aqui e nunca entregou a tua vida para Jesus como Senhor e Salvador, querido, não saia daqui sem fazer isso. Tudo começa quando você reconhece Deus como sendo seu Pai, e Jesus como esse caminho, como essa verdade, como essa vida que pode te conectar com esse Deus Todo-Poderoso. A salvação é te conectar novamente com esse Deus. Salvação não é uma igreja ou uma religião. Salvação é conectar você com aquele que te fez.
é conectar você com um Deus Todo-Poderoso, que também é o seu Pai, e deseja estar presente na sua vida, no seu dia a dia, para que você tenha a referência correta do que é amor. Porque talvez você nunca foi amado por ninguém. Talvez seu pai, a sua mãe, talvez a sua realidade de vida não era uma realidade amorosa, carinhosa. Mas existe uma realidade no reino de Deus. Uma realidade de restauração, de mudança, aonde você vai experimentar desse amor. Se você está aqui e deseja entregar a tua vida para Jesus, como Senhor e como Salvador da sua vida, crendo que Jesus é o Filho de Deus, crendo que Ele morreu na cruz pelos seus pecados, crendo que Jesus ressuscitou, que está vivo, e por causa disso, você tem acesso à vida de Deus. Se você nunca fez uma oração entregando a tua vida para Jesus, quero te convidar a fazer isso agora junto comigo. Põe a mão lá no seu coração aí, se você quiser fazer isso. Coloca a tua mão no seu coração e nós vamos orar juntos, declarando que Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, declarando que nós cremos em Cristo como aquele que pode nos resgatar, nos salvar. Amém? Aleluia. Você está aqui, que já fez essa oração, que se considera salvo, que já fez essa oração um dia. Levanta a sua mão. Se você já fez essa oração, entregando Jesus não, né? Entregando a sua vida para Jesus. Amém? Querido, se você não levantou a mão, eu quero te fazer esse apelo nessa noite. Coloque a mão no seu coração, só se você quiser. Amém? Mas vamos fazer essa oração juntos. Amém? Diga assim: Deus, eu creio que Jesus Cristo é o seu Filho. Por isso eu quero confessar a Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Salvador. Pai, perdoa os meus pecados, me enche do Espírito Santo e me conecta com o seu amor, no nome de Jesus. Amém e amém. Se você fez essa oração hoje e nunca tinha feito ela, não vá embora sem antes conversar ali com o Marcelo, que vai receber os visitantes. Amém? Só para a gente pegar o seu contato, mandar uma mensagem para você. Amém? E te encorajar a continuar buscando o conhecimento desse Deus Todo-Poderoso que te ama. Amém? Glória a Deus. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Glória a Deus, aleluias. Palavra maravilhosa, amém? Tenho certeza, nos faz refletir em tudo aquilo que temos feito com o nosso tempo, né? As nossas prioridades, amém? Querido, quero dar dois recados rápidos aqui. Um, que as matrículas do Rema ainda estão abertas, amém? E com ainda desconto.